é um livro da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Vai tratar de perdão das ofensas. Perdão das ofensas. Difícil, né? Todo mundo diz que é difícil. Antes de começar esse assunto, eu vou dizer para você que perdoar a ofensa não faz benefício. Faz um benefício, mas ele não é tão grande para quem é perdoado. O benefício é para quem perdoa. Quem perdoa se desligou, se desatou de uma situação que estava sendo terrível para aquele que não perdoava. Muitas vezes o ofensor nem se lembra mais que ofendeu. Ele está tocando a vida dele. Mas você que foi ofendido e não perdoou, você ficou ligado naquele acontecimento. E você não consegue se desligar. O maior prejudicado é você. O ensinamento de Jesus era mais direcionado ao coração do que à mente. Falava ao sentimento. Disse a Pedro: perdoarás, mas sem limite. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quanto vos for feita. Ensinarás aos teus irmãos este esquecimento de si mesmo, o qual não torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Será doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansietude, e farás, enfim, para os outros o que deseja que o Pai Celeste faça por ti. Não tem ele que te perdoar sempre? E acaso ele, o Pai Celeste, conta o número de vezes em que o teu perdão vem apagar as suas faltas? Muito bem. Então, eu perdoar, não vou contar, mas já perdoei ele e ele me ofendeu de novo. É bem claro aí, quando ele estava conversando com Pedro. Você vai continuar sendo humilhado, ofendido. Você vai ter que aprender a perdoar sempre. Para quê? Para não ficar ligado na ofensa, na humilhação. Ok? É essencial o perdão irrestrito, a indulgência. Essa palavra aqui é bacana. Indulgente é aquele que não perdoa. Como assim o indulgente não perdoa? Não, o indulgente não perdoa porque o indulgente nem se ofende. Ele consegue se pôr na situação do ofensor de tal maneira que ele entende o ofensor. Ele entende por que ele está sendo ofendido. E ele nem se ofende. Então, perdão irrestrito quando eu me ofendo. Mas o ideal é que eu seja indulgente, sem limite. E a caridade desinteressada. Caridade, então, é se pôr na situação do ofensor. Em última análise, o exercício do amor ao máximo que pudermos, para que estejamos em condição de receber o perdão, a que Jesus se refere na oração dominical. Então a oração dominical é o Pai Nosso, né? Ele fala: perdoa assim como nós perdoamos. Ide, meus bens amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo, da parte daquele que do alto dos esplendores celestes tem sempre os olhos voltados para vós, e continua com o amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Esse é Jesus, hein? 18 séculos é Jesus. Perdoai, pois, aos vossos irmãos, como tendes necessidades de ser perdoados. Se os teus atos vos prejudicam pessoalmente, eis um motivo a mais para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal, e não seria nenhum mérito passar por alto os erros dos vossos irmãos, se esses apenas vos incomodassem de leve. Então o indulgente se sentiria incomodado, mas ele não se ofenderia. Então, não vai ser tão afetado. Isso está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu fiz um pequeno resumo, recomendo que vocês consultem o Evangelho segundo o Espiritismo do Allan Kardec. Esse capítulo 10 é muito interessante. O Cristo recomendou o perdão também aos nossos inimigos, o que representa uma superação das nossas próprias imperfeições. Se fizermos um exame sincero de consciência, talvez cheguemos à conclusão de que fomos nós mesmos que provocamos a ofensa.
Lembra do caso que eu falei do senhor de escravo? Fez aquela barbaridade toda, arrumou aquele monte de inimigo, se arrependeu, voltou. Agora ele está sendo perseguido pelos espíritos que querem se vingar. Se ele conseguir amar esse inimigo do passado, ele vai ver que a causa desse ódio todo foi ele mesmo. Então aí ele vai conseguir pedir perdão com sinceridade para esse inimigo. Muitas vezes, uma palavra mal empregada, uma opinião dada no momento inoportuno, uma reação mais ríspida, um gesto mal recebido, pode degenerar numa antipatia, numa inimizade ou numa aversão ferrenha. Há duas maneiras de perdoar, a dos lábios e a do coração. Podemos dizer, eu lhe perdoo, mas no interior sentir um prazer secreto pelo mal que possa lhe acontecer, dizendo assim mesmo, foi bem merecido. Quando dizem perdoo e acrescentam, mas jamais me reconciliarei, não quero vê-lo pelo resto da minha vida. O perdão, segundo o Evangelho, lança um véu sobre o passado. É o único que será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências, sonda o fundo dos corações. Lembra quando eu falei lá da veste nupcial? Deus não está vendo o teu corpo de carne não, cara. Deus está vendo o teu corpo espiritual, se você está com veste nupcial ou não. Você quer continuar com aquela veste, sei lá que veste que é, aqui não é nupcial? Olha que o Nibiru está passando por aí. Corre o risco de você ser atado de pés e mãos e fazer parte do Nibiru. E justo agora que nós estamos com a festa por acontecer, tanta energia chegando, a mesa posta, tudo pronto para a festa. Agora que era para ser um momento de alegria, está todo mundo aí preocupado, a economia caiu, a pandemia, as pessoas estão morrendo. Ok, está morrendo o corpo de carne. O corpo de carne da pessoa animada, da pessoa otimista, da pessoa alegre, ela nem percebe que ela morreu. Ela continua na vida espiritual, otimista, alegre, animada, ela vai procurar algum trabalho, ela vai procurar algum estudo, e a vida continua, porque a vida, como diz os evangelhos, ela é única. Ela nasceu lá na tua individualização, quando se tornou espírito simples e ignorante, e ela vai continuar pela infinidade dos tempos. Só se vive uma vez, com vários corpos de carne. Sair de um corpo de carne é tirar uma veste que não serve mais. E você vai continuar com a tua veste perispiritual, que eu espero que seja brilhante já, que seja uma veste de núpcias, porque a festa está começando. Nós tivemos todos os motivos para nos desanimarmos. Mas agora está na hora da gente pensar nessas parábolas de Jesus, o recado foi dado, os trabalhadores do Senhor estão fazendo os últimos convites. Quem não aceitar o convite, quem não quiser pelo menos trocar a veste por uma veste nupcial, lamento. Mas o Pai, na sua bondade infinita, providenciou um planeta de acordo para esse pessoal continuar o seu progresso espiritual nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Porque Deus é mau, está castigando? Não. Porque você não quer trocar de veste. Troca de veste. Entra na festa. É o único que será levado em conta, pois Deus não se contenta com aparências. Ele sonda o fundo dos corações e o mais secreto dos pensamentos. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. O verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais do que pelas palavras, conforme a palavra do apóstolo Paulo na mensagem acima. Então, para escrever essa lição, o pessoal que preparou essa lição da Federação Espírita de São Paulo, a FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo, ela usou o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, e eu, quando preparei a lição, usei um pouco
do Livro dos Espíritos também. A partir da próxima segunda-feira, eu começo a postar as primeiras lições desse curso, então. Já foram apresentadas 10, como eu disse, elas estão gravadas em áudio no Facebook da página Ler Livros, Revistas, Papelaria. E eu vou fazer a edição, vou transformar então em vídeo parecido com esse daqui e vou apresentar um a cada próxima segunda-feira. Até lá então, meus irmãos, fiquem todos com Deus. Pensem bem se vocês já estão com a veste nupcial. Se não tiverem, dá um jeitinho, troca essa veste aí, cara. Dá tempo ainda. A festa está para começar. Vamos lá. Veste a veste nupcial. Vem para a festa. Até lá, meus irmãos.